Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tamires, certo? Vocês estão vendo essas caras aí. Professor Igor, Mica, Tamires também, Rayane, Grazi, Carla e a Gabi. Nós somos o Folha Verde, que é uma associação de futebol que tem aqui na cidade, e a gente tem uma parceria com a prefeitura. Então a gente faz o futebol feminino da cidade. E a gente veio aqui super disposto a falar com vocês, falar sobre um assunto que a gente tem uma experiência sobre o assunto, a prática, a teórica também, que a gente vive isso todos os dias. Nós somos uma das poucas equipes da região que faz o projeto do futebol feminino acontecer, e é algo que realmente nos motiva. A gente faz isso de coração. Vocês acho que vão entender um pouquinho aí ao longo. A gente trouxe uma apresentação, não dura muita coisa não, mas a gente trouxe uma apresentação para vocês aí. Vocês estão vendo algumas fotos aqui. Essas fotos são minhas e de algumas de equipes que eu participei. Eu fui atleta de futsal, mesmo não parecendo. Às vezes você olha e fala, nossa, sério? Fui atleta de futsal. Depois que eu fui parando, ainda jogando, eu fui estudar, fui fazer faculdade de educação física, e dentro disso eu comecei a estagiar no futebol de campo. Eu nunca, na minha vida inteira, tinha trabalhado com futebol feminino, nada do feminino. Eu joguei, depois já fui trabalhar com masculino. E aí eu passei em fiz alguns cursos, fiz curso CBF, curso Federação, fiz alguns cursos aí, além de formada. Hoje estou pós-graduando em gestão esportiva também. Aqui são alguns clubes que eu passei. Aqui ainda no futebol masculino. Aqui tive na área mais profissional mesmo. Fui campeã em Roraima lá no clube profissional. Aqui tem um clube da cidade aqui que chama Ocean Praia Clube, que é um clube de futsal que disputa Campeonato Paulista. E a gente é um núcleo de formação do Grêmio Porto Alegrense. E aí eu trabalhei lá junto com o Igor, junto com mais um pessoal também. Depois disso, em 2022, no final de 2022, eu voltei, estava viajando, tinha ido para o Pará, voltei para casa e aí tive a oportunidade. Algumas amigas me convidaram para fazer parte do futebol feminino. A gente vai fazer uma passagem rápida sobre o futebol feminino. As primeiras referências de partidas de futebol, elas eram organizadas por um circo. Era uma apresentação. As mulheres ficavam brincando lá de jogar futebol. Então, as primeiras referências de partidas de futebol disputadas por mulheres surgiram nos anos 20. Isso no Brasil, tá, gente? Os registros de jornais mostram a prática ainda de forma muito tímida no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte. O circo traz algumas primeiras referências no uso das palavras futebol feminino. E era tratado como uma performance, um show, não uma partida. Já em 1940, o futebol feminino era praticado principalmente nas periferias, longe de clubes ou grandes ligas. Embora não fosse oficialmente proibido, o esporte era visto como violento e inadequado para a prática de mulheres. Em 1940, os jogos de futebol feminino no Pacaembu trouxeram visibilidade, mas também geraram indignação na sociedade. Isso levou a esforço de autoridades e opinião pública para proibir a modalidade. E aí chega o que, para mim, é o grande marco do futebol feminino de forma negativa. Em 1941, foi instituído um decreto, uma lei no Brasil inteiro, que as mulheres não poderiam jogar futebol. Por que as mulheres não poderiam jogar futebol? O texto trazia de forma mais geral que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Apesar de não ser citado nominalmente, o futebol se enquadrava. E na lei tinha uma descrição assim, que as mulheres tinham ossos frágeis, bacia larga, coração pequeno, ou seja, é o que diz aqui, né? Inadequado à prática. A gente não podia jogar futebol simplesmente porque a gente era frágil. Numa época que a gente tinha acabado de ter o direito a voto, estava começando a poder trabalhar, a poder ser alguém na sociedade que nós não éramos. Então, parece que cada vez que a gente
entrava na sociedade, a sociedade colocava uma barreira e falava assim, ó, vocês não podem estar aqui, aqui não é o lugar para vocês. Em 1979, veio o fim da proibição. Apenas no fim da década de 70 foi revogada a lei que proibia as mulheres de jogarem futebol. É o início de uma nova jornada para a modalidade entre as mulheres. O fim da proibição, no entanto, não muda tudo da água para o vinho. O futebol feminino não recebe estímulos de clubes e federações e ainda não foi regulamentado e segue em frente a proibições. A grande questão é que em 79 não existia a lei que proibia. Mas imagina, eu tenho 33 anos. Vocês aí, a maioria tem o quê? 15, 16, 17, é isso? A maioria, né? 14. Mas assim, pensa, a minha mãe nasceu em 1958. 1958. De lá pra cá, ela nasceu aonde a lei era proibido jogar futebol. Ela cresceu com as pessoas falando assim pra ela, futebol não é pra mulher. Aí, quando eu tô com 12 anos, eu viro pra ela e falo assim, eu quero jogar futebol. Imagina a cabeça da minha mãe pensando que, pô, não podia, não tem na televisão passando, a gente não tem referência, a gente não tem nada. Na época, estava começando a surgir alguns nomes, como a Marta. Lógico que a gente já tinha uma Pretinha, já tinha uma Cici, já tinha uma Formiga, já tinha algumas referências. Mas não era uma coisa que você liga a televisão, domingo, 4 horas da tarde, que está passando na televisão. A gente não tinha referências, eu não tinha tantas referências. Eu fui conhecer essas referências ao longo da minha jornada. Em 1983, a gente tem a regulamentação. Não pode jogar, mas como vai jogar? Então, criam-se algumas regras específicas para a modalidade, questão também da profissionalização, né? Que ainda é amador, mas hoje já tem um passo. Imagina 1983 como que era. Em 88, eles faziam um torneio experimental na China. E esse torneio experimental é um torneio para que fosse implementada a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Em 91, a gente chega à Copa do Mundo. Quem lembra? Que ano foi a primeira Copa do Mundo masculina? 1930. A gente tem a primeira Copa do Mundo feminina em 1991. 61 anos depois da primeira Copa masculina. Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acha, de sinceridade, tá? Pode levantar a mão. Quem acha o futebol feminino feio? Não, sinceridade. Quem mais? Pode ser sincero. Mas, ó, brincadeiras à parte, todo mundo que levantou a mão, ou que tá no pensamento, que não teve coragem de levantar a mão, quantos jogos de futebol feminino ou futsal vocês já viram? Bastante? Tá bom, legal. Mais uma pergunta. Quem assistiu o futebol em 1950? Em 1930? Peraí, deixa eu falar. Quem viu o futebol em 1980, em 70? Se a gente pensar na ordem cronológica das coisas, que é o que eu tô tentando trazer para vocês ali, tem até uma linha do tempo, um negócio aqui de umas datas ali. Se a gente pensar na ordem cronológica das coisas, a gente pode levar em consideração que a gente está 60 anos atrasados? Vocês acham que o futebol praticado por homens hoje é o mesmo praticado em 1930? Não. Em 80? Não. Em 2000? Não. Vocês acreditam que o futebol que é praticado por mulheres hoje é o mesmo que foi praticado em 1991? Não. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Por exemplo,
Em 1994, a gente foi tetracampeão mundial masculino, certo? Tem gente aqui que... A maioria de vocês não era nem nascido, né? Ah, nem o Igor era nascido. Acho que ninguém aqui era nascido. Gabi, né, Gabi? 96, né? Só eu era nascida. Eu tinha 3 anos em 94. A gente tinha um goleiro, o Tafarel, que ele tinha, sei lá, 1,80 m, nem 80, né? 70 A gente tinha um goleiro de menos de 1,80 m. E todo mundo sabe, o grande Tafarel. Hoje, você vai num clube de futebol, e eu tô falando por experiência própria por ter vivido. A gente, escuta o que eu tô falando pra vocês. Hoje, você vai em qualquer clube de futebol grande, nos grandes. Se você chega lá com um moleque de 15 anos, com menos de 1,90 m, sabe o que o clube faz? Não entra aqui. Não entra aqui. Com 15 anos, se tiver menos de 1,90 m, o goleiro não passa na porta do clube. É mentira, Igor? Não entra na porta do clube, não entra. Só que a gente foi campeão do mundo em 94 com um goleiro de 1,80 m. E aí nós aqui de fora, vem no futebol, a gente fala assim, nossa, mas as goleiras do Brasil, as goleiras do feminino é tudo baixinha. Só que, olha, de 94 até 2024, olha o tanto de tempo que a gente demorou para sair de um goleiro campeão mundial de 1,80 m para chegar no Alisson, que tem quase 2 metros, no Ederson, que tem quase 2 metros. E que nem foram campeões mundiais. Será que a altura é tão importante? A gente sai do Andréa Suntac, que era para mim uma das maiores goleiras que o Brasil teve. A Andréa tinha 1,68 m. E a gente chega na Lorena, que tem acho que 1,75 m, se eu não me engano, 1,77 m. Mas de 1930 até 2024, quanto tempo a gente teve para ter goleiros altos? Primeira coisa, base de pirâmide. A cada, sei lá, 2 meninos, um quer ser jogador de futebol. Quem aqui, e eu não tô falando sobre ser bom ou ser ruim, dos meninos aí, quem aqui em algum momento pensou assim, não pensou, eu quero ser um jogador de futebol. Ou pelo menos assim, pô, é muito legal ser jogador de futebol. 7 nunca pensaram em ser jogador de futebol. Agora eu vou falar o contrário, das meninas. Ou melhor ainda, dos meninos, quem nunca teve prática de futebol? Nunca? Nunca bateu uma bolinha? Meu Deus. Tô vendo que o negócio é ruim hoje. Não é possível, mas tudo bem. Eu confio em você. Eu confio na amiga que ele falou que nunca bateu uma bola. Tudo bem, eu confio nele. Das meninas, quem aqui em algum momento sonhou em falar assim, eu quero ser igual a Marta, eu quero jogar futebol? Quem aqui das meninas nunca teve prática de futebol? Nunca teve prática de futebol? Ei, olha, a gente dentro de uma sala, vamos dizer que aqui a gente tem 70, 80 pessoas. A gente tem 4, 5 meninas que um dia sonharam em jogar futebol. E do lado oposto, a gente tem 6 ou 7 meninos que nunca sonharam em jogar futebol. E aí a gente começa a fazer a base. Hoje a gente vai fazendo a seleção, você chega lá, você vai fazer uma categoria, sub-15. Tem 200 moleques fazendo peneira, mas 200. O campo não cabe gente. Eu fui fazer uma peneira para sub-15, sub-17, tinha 60 meninas. 2 categorias. Como que você descobre talentos no lugar onde tem poucas pessoas? Eu tenho certeza que as mulheres aqui que estão nunca quiseram ser como os homens. Eu não quero ser homem. Eu quero ser mulher, que joga futebol para mulher, que vai ser diferente do homem. O vôlei feminino e masculino é diferente. O basquete masculino e feminino é diferente. A natação, a corrida, tudo é diferente. A gente não quer ser igual, a gente quer ser o que somos. Eu não preciso ter um futebol. Hoje, os meninos aí falaram, ou muitos pensaram, que é feio jogar futebol, que é feio ver. É bonito o Yuri Alberto, né? É bonito pra caramba o Yuri Alberto. É muito legal. Tropeçou na bola, caindo.
Peraí. Não pode fazer uma gracinha que você já começa, né? Calma, é brincadeirinha, calma. Peraí, vamos pro próximo slide, vai. Falou do Yuri Alberto, o pessoal ficou triste. Falou, senão o pessoal vai ficar chorando daqui a pouco, Yuri Alberto. Só pra gente continuar aqui. 91 foi a nossa primeira Copa e 96 foi a primeira aparição das mulheres do futebol feminino nas Olimpíadas, certo? E aí a gente tinha um baita time com Fanta, Suzy, Cici, Pretinha. Cici pra mim foi a melhor da história. Só perde pra Marta, que a Marta era outro nível. É ainda, né? Em 2009, a gente tem a primeira edição da Libertadores Feminina. E a gente tem aqui, mesmo hoje estando um pouco mal das pernas, mas não é só o futebol feminino, a gente tem na nossa região aqui, pra mim, um dos clubes mais tradicionais que a gente tem no futebol feminino e um dos mais importantes, que é o Santos. Só fazer um parênteses aqui pro Santos, rapidinho. O Santos trouxe praticamente a seleção brasileira pro Santos, com Marta, Cristiane, Aline Pellegrino, uma galera. E o Santos é o primeiro, inclusive, o primeiro campeão da Libertadores. Ele foi um dos times que bateu o pé e quis fazer a Libertadores. Inclusive, a Libertadores foi aqui em Santos, né? Foi Santos, Guarujá e Libertadores. A Libertadores feminina até hoje, inclusive, está acontecendo. E domingo, acho que sábado ou domingo é a final da Libertadores. Corinthians e Santa Fé. Corinthians e Santa Fé tá na final da Libertadores. Até hoje a Libertadores é no formato muito diferente do que vocês entendem no formato masculino, para quem conhece esse formato. É um formato que as meninas viajam e tem jogo a cada 2 dias. Então eu jogo hoje, descanso amanhã, eu jogo amanhã. Não é que nem o masculino, que joga uma semana, vai jogar daqui 15, 20 dias, descansa, vai para casa, vê a família, não. Fica 2 semanas confinadas e depois, quem tiver oportunidade, depois a gente vai até colocar algumas referências para vocês procurarem sobre. É ridículo, meu, é um absurdo. Eu fiquei indignada quando eu vi o que eles fazem com o futebol feminino. Você viu a discussão? A Gabi Zanotti postou esses dias, a Gabi Zanotti é a 10 do Corinthians, uma das grandes referências do futebol feminino. Meu, o ônibus, não tinha nem como sentar no ônibus. Ridículo o que eles fazem. Imagine o futebol masculino ter um ônibus que você não consiga sentar. Alguém imagina isso? E a gente passa por isso até hoje. 2015 a gente é campeão pan-americano no Canadá, 16 Jogos Olímpicos no Brasil. E também a gente tem um marco importante em 2016 aqui no Brasil, que a gente tem a primeira técnica mulher, a Emily Lima. Inclusive muito gente boa e muito boa técnica. Conheci ela. Ela foi treinadora do Santos logo na sequência da passagem. Eu tive alguns contatos com ela, eu fiz no curso CBF também, eu fiz com ela. Muito gente boa, muito boa treinadora de verdade. Foi a primeira vez que uma mulher assumiu, mas não assumiu naquele momento por falta ou por ter competência. Mesmo eu sabendo que ela tinha muita. Mas assumiu só pra tapar um buraco lá, porque tinha que ter uma mulher lá dentro. E isso é ruim pra caramba pra modalidade. Eu vou lá, coloco a mulher lá dentro, mesmo ela tendo muita competência, e falo, tem uma mulher lá. Só por ter a mulher. Isso é ruim pra caramba pra modalidade. Bom, a Conmebol lançou uma regulamentação que todos os clubes que desejam disputar campeonatos feitos por ela, que são Sul-Americano e Libertadores, são obrigados a ter um time de futebol feminino. O Palmeiras é um time muito legalzinho e criou futebol feminino. Mentira, só tem porque é obrigado. Porque senão não pode disputar Libertadores. O masculino não disputa Libertadores se não tiver o feminino. Palmeiras não tem categoria de base. Palmeiras só tem o adulto. O Santos tem 2 categorias de base, o sub-20 e o sub-15. Só tem também... Eu acho que agora tá dando passo para ter e eu acho que as coisas vão progredir. Mas assim, até então, só tinha porque era obrigado. Mesmo sendo um clube de referência.
São Paulo, talvez nessa parte de organização, seja um dos mais fortes. As categorias de base de São Paulo são um dos melhores do Brasil. Então, assim, e fora o Corinthians, óbvio, né? Corinthians tem nem que falar do Corinthians é o Corinthians no futebol. Eu não sou corintiana, mas o futebol feminino bonito demais. Ferroviária, baita trabalho também. Então, assim, E aí, surge, nesse momento, em 2019, essa obrigatoriedade, e a partir de então, a gente começa a ter o futebol feminino abraçado pelos clubes. E aí começou a cada vez mais ter um pouco mais de massificar mesmo a parada. E aí a gente tem também o campeonato A2 em 2019 ainda. Antes a gente só tinha a primeira divisão, hoje a gente tem segunda e terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E outra coisa também, em 2019, a Globo anuncia a transmissão pela primeira vez dos Jogos da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Aqui a foto da Seleção Brasileira em 2019, quando jogou a Copa. O meu suporte aqui estava fazendo os slides. Aí a gente estava comentando lá, falando, né, fazendo as pesquisas, coisas que a gente já sabia, mais pesquisas do que a gente queria mostrar para vocês. E aí quando a gente fez isso daqui, a gente falou, caraca, que é isso? Olha, são 100 anos de atraso. 100 anos de atraso. 100 anos de diferença de uma modalidade. Sabe por quê? Só porque é mulher. O único exclusivo. Aí falou assim, não existe machismo. Não existe. Quer prova maior do que essa? 100 anos de atraso. 100 anos. E aí a gente tem hoje, eu brinco com as meninas pra caramba, e eu falo que elas são meus milagres, porque elas são ruins pra caramba, mas eu sou boa, aí eu transformo elas em boa. Mentira, eu sou ruim também. Mas eu tenho que pegar meninas, exemplo rápido, a Rayane. A Rayane é 2006, né, Ray? 2006. A Rayane tem 18 anos. Ela iniciou no projeto com a gente em 2022, no primeiro ano. 2022, no primeiro ano. A Rayane nunca tinha jogado bola. Ela chegou pra mim com 15, 16 anos, sem ter jogado bola. Assim, brincava. Jogava os interclasses da vida. Jogava, Ray? Nem interclasse você jogava? Nossa, era ruim, viu? Meu Deus do céu. E aí a gente tem que fazer um processo de desenvolvimento e maturação dessa menina como se fosse... Eu tenho que fazer conteúdos, programar atividades para as meninas, como se eu programo atividade para os meus meninos, porque até hoje eu trabalho com masculino, sub-10. Trabalho de passe, de condução, trabalho de... Elas entenderam o perfilamento de corpo para defender. Como que defende? Eu preciso abaixar um pouquinho meu centro de massa, tá com o meu corpo perfilado. Entender se é o pé direito ou o pé esquerdo, que a menina, se é destra ou canhota. Ambidestria, conseguir chutar com as duas pernas. Tem meninos, o Igor trabalha no Oceano até hoje, disputa o Campeonato Paulista, inclusive, com sub-7 e sub-8. Tem menino sub-7 dele que é um absurdo, pô. Os meninos são bons com a esquerda, são bons com a direita. Você olha pros meninos, você não sabe se ele é destro ou canhoto. Com 6, 7, 8 anos de idade. Tem menina que chega lá, que eu não sei se ela vai chutar ou se ela vai cair. Com 16 anos. Quantas meninas de 10 anos vocês conhecem que jogam futebol? Eu conheço porque eu faço a parada acontecer. A gente faz a parada acontecer aqui, eu sei quem são as meninas. Mas vocês que não estão no círculo. Quantas meninas de 12 anos vocês conhecem que jogam futebol? 12. Mas sim, numa escolinha, num projeto, sim? Pô, legal. Por exemplo, onde a gente trabalha, a gente não cobra nada de ninguém. E depois vocês vão ver ali o que a gente faz. A gente não cobra nada de ninguém. E a gente não houve uma demanda de fora para dentro. A gente que criou o ambiente para que as meninas pudessem começar a vir. E isso que a gente está fazendo aqui hoje também é uma forma de incentivá-las a participar.
Em 2005, tem essas duas fotos aí, que era o que eu tinha do nosso elenco. Em 2005 foi criado não, já existiam algumas coisas, mas assim, que foi feito futsal na cidade. Então a gente vai falar rapidinho aqui sobre futebol e futsal na cidade. Tinha 3 professores que faziam feminino, o Odilon, o Elton e o Daniel. Eles tinham alguns projetos, e aí a prefeitura abraçou o projeto deles, e aí formou-se uma seleção de Praia Grande, comandado pelo professor Fernando Bolelli, que foi o meu maior mentor da vida, assim. O professor realmente foi um treinador incrível. E ele capitaneou e fez aí o futsal feminino da cidade. O futsal da cidade sendo campeão paulista, medalhista de jogos regionais e abertos, e também disputando competições nacionais, gerando também muitas atletas para grandes clubes e até para a seleção brasileira. Essa menina aqui, o nome dela é Lorena, ela é de Goiás, ela esteve aqui com a gente 2 anos, em Praia Grande, jogando com a gente, e depois, logo um pouquinho depois, ela voltou para Goiás, num outro clube lá, e pegou a seleção brasileira. Essa menina aqui é nascida e criada no Melvi, nossa sede é no Melvi, né, do Folha Verde. O pai dela até hoje é um dos diretores do Melvi, o nome dela é Gi Fernandes, ela é jogadora, começou no Santos, fez básico no Santos, foi profissional do Santos e agora é profissional do Corinthians. E aqui ela na seleção brasileira de base, sub-20, ela realmente é um fenômeno, é um absurdo. Essa menina aqui é Desirê, nascida e criada no Samambaia também. Ela, minha amiga pessoal, pessoa que tem grande... Minha amiga pessoal mesmo. E ela pegou a seleção brasileira em 2022. 22, né? 23, 22. Foi considerada uma das 10 melhores goleiras de futsal do mundo. Ela foi, acho que, a 5ª melhor goleira de futsal do mundo. Agora eu vou falar no meu coração. Folha Verde é uma instituição, uma associação de futebol que tem várias modalidades. Futebol masculino, veterano, cinquentão, dos caras, molecada de base. E a gente, e 4 amigas, eu não estava nessa época ainda, resolveram montar um time que chamava Elite Futsal, para jogar uma bola. E disso virou 30 meninas. E essas 30 resolveram ir para o campo. E esse campo virou o que a gente tem hoje, que é a nossa instituição. E aqui tem algumas fotos nossas. Nosso futsal. Aqui, ó, o que a gente faz, a gente tem categorias, eu falei lá das pequenas, a gente tem meninas a partir de 8 anos de idade, de 8 a 12 anos competindo e jogando futsal, certo? Então a gente tem essas categorias aqui no futsal, e a gente tem a partir de 14 anos no campo. Aí tem algumas fotos de algumas meninas. Essa menina que a Raena apontou aqui, ela é prima daquela menina que eu falei que é a Gi Fernandes, um fenômeno também. Aqui a gente na final da Taça das Favelas, quem já teve a oportunidade de ouvir falar, é uma competição muito legal, que a Globo realiza junto com a CUFA, e a gente foi campeão da Taça das Favelas Baixada Santista, jogamos o estadual lá esse ano. Essa foto aqui, eu fiz questão que estivesse, pedi para também colocar, porque tudo isso daqui que a gente faz e que vocês viram, talvez nada me emocionou tanto, assim, teve uma passagem que te deixou muito feliz. A gente já foi campeão, vice, bronze, a gente já perdeu, já ganhou, a gente já ganhou de grandes clubes, a gente já fez muita coisa legal, assim, uma passagem muito vitoriosa em termos de resultados, mas nada me deixa mais feliz do que isso daqui, ó, nada me emociona mais. Por que me emociona isso daí? Porque a gente tem meninas de 8, 9 anos entrando, sabe aquela entradinha que a gente faz de mãozinha dada na hora do jogo? A gente fez ela na final da Taça das Favelas. E aqui estava o nosso time adulto e as pequenas entrando com a gente. E isso mostra a força do que a gente tenta fazer. Com muita dificuldade, vocês não têm noção do quanto é difícil. Do quanto é duro a gente viver o futebol feminino. De verdade, gente. O quanto a gente passa por briga por horário do campo. 10 minutos a mais, 10 minutos a menos. A gente treinar às vezes 40 minutos porque é o tempo que a gente tem. A gente ir para o pior campo porque é o campo que tem. E a gente ter que desenvolver as meninas no nível ótimo que a gente puder com elas. Mas quando a gente pega elas aqui, ó, pequenininhas, e a gente tenta fomentar, mostrar para vocês, e aí eu vou falar
pra molecada aí, pra rapaziada, incentive as meninas. E não é só as meninas. Meu, quem não quer jogar futebol, tá legal. Pras meninas, se ninguém quiser jogar futebol, sem problemas. Mas para com a parada de ficar zoando as meninas quando elas quiserem. Pô, deixa as meninas se divertirem. Tem que respeitar, pô. Tem que buscar. Eu tô aqui, sei lá, 1 hora falando com vocês sobre futebol, mostrando a discrepância, quanto é difícil, caramba, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, pra falar pra vocês, incentivar a parada. Vai ver jogo de futebol feminino, mas vê de coração aberto. Vai com outra visão do futebol feminino. Vai com a visão de que, para aquelas meninas estarem lá, a maioria delas, talvez não tenha o que comer. Talvez está passando necessidade. Talvez está indo pro pior ônibus da história pro jogo. Num campo ridículo. Mas elas estão lá. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês. Para todo mundo. A gente falei aqui meia hora, falei pra caramba, tal. E agora, o que vocês podem fazer para melhorar o futebol feminino? Como eu, dentro da sociedade, no meu bairro, na minha escola, na minha casa, eu, como pessoa, posso contribuir para que o futebol feminino seja melhor? Você ia falar alguma coisa? Respeito. Apoio. Como que vocês podem contribuir? Seguindo as páginas, dando visibilidade, produzindo conteúdo, consumir os produtos, comprar as camisas do time feminino, consumir vídeos das meninas. Isso é uma forma de incentivo, de apoio. Certo? Ó, obrigado, certo?